Olá pessoal! Atualmente, uma das falas que mais ouvimos é de pessoas que reclamam que não estamos mais vivendo dentro da moral, dos bons costumes. Ao mesmo tempo em que se assume que a moral é a solução para todos os problemas, também são inúmeros os exemplos que as pessoas usam sobre outras pessoas que decidem e agem de forma errada sob o ponto de vista daquilo que elas acham que é moral. O interessante é que essa questão é algo tratado pela ciência. A moralidade na tomada de decisões se aprofunda na questão da forma como as pessoas fazem escolhas e nas bases morais que elas usam para isso. Meu nome é Ivan Canan e esse é o programa Consciência. Nosso entrevistado é doutor em administração pela Universidade Federal de Lavras, foi consultor especializado em recursos humanos em várias empresas e é, atualmente, professor e pesquisador da Unemat. Tem pesquisas e publicações nas áreas de teoria das organizações e teoria da administração e possui interesse específico nas questões de moralidade na tomada de decisão administrativa e epistemologia da administração. Inclusive, foi um dos contemplados com o Prêmio Nacional Alberto Guerreiro Ramos, prêmio esse organizado pelo Conselho Federal de Administração. Professor Marcos Luiz Procópio, obrigado por ter aceitado o nosso convite e parabéns pela sua premiação. Obrigado, Ivan. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Moralidade na tomada de decisões. Que tema interessante, Marcos, mas como que nós podemos entender o que é essa moralidade na tomada de decisões? Exato, Ivan. Então veja, toda vez que nós temos oportunidade de decidir, que nós temos um problema ou uma interrupção no nosso modo de viver cotidiano, nós somos chamados a decidir, nós temos que tomar uma decisão, que pode ser uma decisão pequena, não precisa ser uma decisão muito significativa. Mas sempre que a gente tem que refletir sobre o que nós vamos fazer, entra potencialmente o elemento moral. Tudo que nós fazemos, nós escolhemos entre o melhor e o pior. Quer seja, por exemplo, na compra de um veículo, na compra de um item que não seja tão caro, você pode avaliar, esse aqui é mais barato, esse é mais caro, esse mais barato é o melhor. Quando você diz isso, você está mostrando, está indicando que existe um critério por trás da sua escolha, que na verdade ele pode ter um elemento técnico, que é o preço, que você precifica aquele bem, mas ele, acima de tudo, é moral, porque a sua escolha está baseada na ideia de que aquela é a melhor opção, ele é o bom. Certo? Marcos, eu sou pesquisador na área de negócios, na área em contabilidade, né, e pesquiso gestão principalmente, e a gente tem dentro das bases epistemológicas, das bases teóricas que a gente usa para resolver nossos problemas, a questão da teoria racional. E a ideia de fazer escolhas é a ideia de construir diferentes cenários, onde cada cenário é reflexo de uma situação hipotética. E aí, comparando os cenários antes deles acontecerem, você sabe escolher o que é melhor. Para o pessoal de casa entender, seria mais ou menos assim, você quer fazer uma viagem e aí você não sabe ainda para onde viajar. Então você cria um primeiro cenário, vou para tal lugar e vou gastar tanto e vou ter tal diversão. Você coloca outro lugar para viajar, você também constrói as possibilidades de transporte, vê o custo e vê como você vai se divertir. E aí, pela relação custo-benefício, faria uma escolha. Essa é o processo de tomada de decisão dentro da contabilidade. Dentro da teoria da administração, da maneira como você estuda, ela também se enquadra? Sim, Ivan, a gente pode entender o mesmo processo, só que a partir da perspectiva dos critérios morais que nós utilizamos. Quando você diz assim, maior diversão possível por menor preço possível, você está colocando dois parâmetros para medir a escolha que você vai fazer. Agora, é claro que a forma de medir a diversão, o entretenimento, o que você vai fazer em termos de lúdicos, é diferente da forma de medir quanto você vai gastar. Inclusive, uma das grandes situações que nós vivemos quando vamos decidir onde viajar, onde fazer turismo, é essa. Como é que eu posso me divertir muito gastando pouco? São dois critérios. Viajar barato é bom, mas viajar divertindo também é muito bom. E aí você já começa a perceber que nós trabalhamos com mais de um padrão para poder avaliar moralmente as coisas. E a complexidade do comportamento moral é essa. É justamente essa. Você tem vários padrões que às vezes são conflitantes para poder tomar uma decisão, por mais simples que ela seja. Então a moral seria o conjunto de valores que afetam as escolhas desses cenários? Então vamos lá, essa é uma discussão muito interessante também e o público também vai ter muito interesse nisso porque é uma discussão muito mal resolvida, vamos dizer assim, né?
O que a gente chama de moralidade, dentro dessa perspectiva teórica que eu estou trabalhando, eu estou trazendo, na verdade é o comportamento orientado pelo julgamento do bom ou do ruim ou do melhor ou do pior. É o seu comportamento. Você tem uma opção, tem duas opções, perdão, tem uma escolha, e você decide fazer isso ou não aquilo. Esse seu comportamento a gente chama de moralidade. A ética já é, a gente pode entender, na verdade tem autores que dizem que ética e moral é a mesma coisa. Mas por quê? Eu vou chegar lá. A ética, na verdade, é o estudo disso, que inicialmente era o estudo filosófico e também é hoje o estudo científico. Quando eu começo a refletir sistematicamente sobre quais são os padrões, os critérios que alguém utiliza para escolher uma coisa, que é para determinar que uma coisa é melhor ou pior que a outra, para fazer uma escolha moralmente baseada, então eu estou fazendo ética. Inclusive, você trouxe um slide para a gente, uma definição aqui sobre a opinião desse autor. Explica para a gente. Então, veja, Ivan, o que eu quero deixar bem claro, a contribuição, uma das contribuições mais significativas do John Dewey, que é esse filósofo pragmatista que eu utilizo como base teórica para fazer a discussão que nós estamos apresentando, ele, na verdade, explica que toda vez que você, cidadão que age moralmente, ou seja, escolhe entre uma coisa ruim e uma outra coisa melhor e uma pior, escolhe uma ação entre outras porque você julga ela melhor. Toda vez que você, esse cidadão, começa a refletir sobre por que você fez aquela escolha, quando você começa a questionar o seu próprio critério de medida, você também está fazendo ética. Ética. Exatamente. Sim. Então, o que ele vai dizer, na verdade, é que a ética, Ivan, ela não é um privilégio das pessoas que são cientistas ou que são filósofos. Todo cidadão, todo ser humano, naturalmente, que se proponha a sair da própria moralidade, ou seja, a sair da própria escolha baseada num critério moral, e se proponha a questionar, mesmo que não sistematicamente, porque questionar sistematicamente é um problema da ciência, mas comece a questionar por que eu uso, então, o menor valor para escolher a coisa que eu compro. Por que a coisa mais barata é sempre a melhor para mim? Ele está refletindo. Perfeito. Certo? E aí ele está fazendo ética. Sim. Ele mesmo está fazendo ética. Marcos, eu acho que você está entrando num campo que gera bastante discussão. Pelo menos eu vejo muita gente da filosofia e da ciência discutindo e às vezes até discordando sobre o que é o conceito de ética e o conceito de moral, e que eu, pelo menos, vejo da seguinte maneira. A moral são valores, conceitos, sentenças, são códigos de valores, de crenças sobre o que é certo e errado e que é compartilhado por uma comunidade. A pessoa vê aquilo como certo e errado a partir do que ela acha que os outros também acham como certo ou errado. Entende? Então isso seria a construção moral. Já a ética é a reflexão pessoal que questiona se esses códigos que a sociedade lhe coloca se aplicam àquele momento decisorial. Então a ética ela é muito intrínseca, é muito, muito pessoal. Dentro desse conceito, por exemplo, o código de ética de uma profissão, na verdade não é um código de ética, ele é um código moral que estabelece determinados princípios, determinados padrões de comportamento para aquela comunidade. Então acho que a gente pode definir mais ou menos isso. Moral seriam valores, definições sobre o que é certo e errado que são compartilhados por uma comunidade. Podemos concordar com isso? Bom, então tem duas questões importantes aí, Ivan. Você trouxe outros conceitos que são relevantes e causam muita confusão. Por exemplo, valores. O que é um valor? Tá? Então, nessa perspectiva teórica que eu estou propondo, que eu estou apresentando, o valor, na verdade, é o resultado de um processo de avaliação, que tecnicamente chamamos de valoração. Quando você tem a opção do carro A e o carro B, como eu disse, e você aprecia as duas opções, escolhe pelo A ou pelo B, você está valorando. Você vai produzir valor no final quando você concluir a sua avaliação. Se você estiver utilizando o critério do mais econômico, mais barato, você vai ter lá como identificar e hierarquizar os valores. Certo? Agora, claro, você pode utilizar outros critérios. Você pode utilizar o próprio critério do mais econômico, não passa só pelo preço. A decisão pode ficar complexa se você imaginar que você tem, por exemplo, você tem assistência, manutenção, consumo. Então, não é simples. Para a gente entender a moralidade de alguém, nós temos que realmente entrar no modo, se aproximar do modo como ela pensa, para verificar quais são esses princípios. E aí eu toquei no assunto mais importante, que na verdade o conceito central dessa discussão toda a gente chama de padrão moral. O padrão moral, ele se manifesta numa avaliação de elementos objetivos, assim, concretos de uma realidade, mas ele, na verdade, ele é uma métrica, é um critério de medida. É como se fosse um metro. Essa seria a racionalização.
ou a métrica, a maneira de analisar se é lógico, não é? Essa seria a parte da racionalização. Sim, mas quando você coloca racionalização, aí você também leva a discussão para uma outra polêmica. Porque o padrão moral, ele tem um aspecto intelectual. Sim. Ele é uma construção, vamos dizer assim, intelectual, conceitual, se você preferir, né? Mas acontece que ele não funciona só assim. Ele é acionado também por intuição e por emoção. Sim. Quando você vê alguém fazendo uma coisa errada, às vezes você não tem consciência exata do quão errado é aquilo, mas você já começa sentindo aquilo. Você sente, você percebe. Ou de tanto conviver com escolhas, você já sabe intuitivamente quais são as melhores e as piores. Então, só para concluir, desculpe, o padrão moral ele é complexo. Ele é um conjunto de ideias, ele é um conjunto de emoções que estão correlacionadas numa rede, né, e também de intuição, certo? E quando a gente fala de racionalidade, tem que tomar cuidado para não quebrar esse conceito. Porque eu posso imaginar que a avaliação moral que eu faço para escolher o A ou o B é apenas uma avaliação no sentido intelectual, cognitiva. E não é, certo? Quando eu julgo as pessoas, as ações delas, quando eu escolho as minhas próprias ações, certo? Entram também elementos que são racionais dentro da perspectiva desse conceito maior, desse critério, vamos chamar de critério de avaliação, é um critério de valoração. Certo? Mas duas pessoas imbuídas das mesmas bases morais, quando vão fazer uma determinada escolha, essa escolha para ser racional seria feita da mesma maneira pelos dois? Isso, então, e interessantíssimo, essa pergunta é muito boa também. O que acontece? Na verdade, os padrões morais eles só existem, só podem ser chamados de padrões morais, esses critérios, se eles forem compartilhados. Por exemplo, só eu escolhi, por aquele motivo, por aquele critério, é uma escolha minha, aí sim nós estamos falando de uma decisão que ela é idiosincrática, ela é exclusiva daquele. Aí a gente pode usar o termo que popularmente se usa, ela é uma decisão subjetiva. Mas, na verdade, assim como os padrões estéticos, os padrões morais também são compartilhados por um grupo de pessoas. Então, por exemplo, eu não sou o único a pensar, por exemplo, que gastar menos na viagem é muito bom. Tem outras pessoas que Outras pensam pessoas igual. também que têm, por exemplo, o mesmo poder aquisitivo parecido com o meu, que vivem as mesmas, né, os mesmos dramas sociais que eu, que estão na mesma posição que eu, socialmente, podem também usar esse critério. Quando a gente começa a perceber que ele está compartilhado, ele se torna de fato um padrão moral. Então, a avaliação final, a decisão, ela é particular. Você tem razão. O sujeito que toma, mas ele não toma essa decisão a partir de critério particular. Então, é importante a gente perceber, Iva, que esse padrão, que esse critério, ele não é, ao mesmo tempo, ele não é uma regra fixa que diz exatamente o que eu tenho que fazer, que prescreve o meu comportamento rigorosamente, de maneira imutável. Sim. Por exemplo... Até porque a ética está implicada nisso e a pessoa pode fazer escolhas. Exatamente. Na verdade, eu poderia dizer que existe também um conceito de regra ou norma moral que faz parte da discussão ética. Mas a diferença entre o padrão e a regra ou norma moral é que a norma moral ela vai dizer para você o que você tem que fazer sempre, independentemente do que vai acontecer. O seu juízo é justamente no sentido de seguir a regra de qualquer forma. Então, o padrão moral não é isso. O padrão moral, gente, ele ilumina as opções e ele mostra para mim como eu posso selecionar a melhor escolha. Ele não é uma prescrição ele não diz para mim qual é a melhor escolha. Exemplificando dentro da questão da viagem, seria o seguinte: uma coisa são as escolhas da viagem mais divertida e mais barata, outra escolha diferente seria da viagem que geraria fotos que as pessoas poderiam ostentar mais no Instagram. Na verdade, Ivan, a gente exemplificando pela questão da viagem, seria assim: se o padrão moral fosse uma regra, eu teria que fazer a viagem sempre mais barata. A única maneira de eu ser feliz moralmente, de eu atingir a finalidade do que é a praticação correta, boa, seria a mais barata sempre. A não ser que a moral fosse outra. A não ser que a gente tivesse outra regra para poder combater essa. Os padrões não são assim. Eles vão mostrar possibilidades, certo? Ao mesmo tempo, eles também não são as finalidades. Eu poderia questionar assim, por que você, Ivan, se interessa por viagens divertidas, mas que são baratas? Você poderia dizer assim para mim, porque eu quero que sobre mais dinheiro para mim no final da viagem. Isso aí, na verdade, é um fim em vista da decisão, não é o padrão propriamente dito. Agora, é claro que ele tem relação com esse fim, porque se ele está dizendo para você que uma viagem boa é uma viagem mais barata, é porque no final das contas ele vai favorecer, né, aquela finalidade que é você ter uma sobra de dinheiro. Então a gente tem que, só para concluir, né, essa ideia, separar a ideia de padrão moral da ideia de regra, certo? Que é uma perspectiva da obrigação de cumprir a regra. Isso é uma confusão muito grande na discussão da ética no mundo corporativo, das organizações, e também dos bens finais, dos fins, né? Que são,
por exemplo, poderia colocar claramente numa decisão dentro de uma empresa que seria o lucro. Posso dizer que o lucro é uma finalidade, mas ele não é um padrão, certo? Bom, tá? Você vai nos trazer exemplos que funcionam bem melhor, que vão ilustrar bem melhor como funciona esse processo, mas isso depois dos comerciais. Lembrando você que nos acompanha que esses comerciais são os apoios das organizações para que esse projeto da Universidade do Estado de Mato Grosso aconteça. Então, assistam eles com carinho. Estamos falando sobre moralidade na tomada de decisões com o Dr. Marcos Procópio. Marcos, você trouxe um vídeo para a gente que exemplifica um caso onde a moralidade na tomada de decisões ocorre. Vamos assisti-lo. Olá, eu sou a Tabata Romero e esse é o Doces com T. A pergunta mais frequente para quem está começando a trabalhar com confeitaria é: quanto devo cobrar? Eu já fiz bolos e doces para vender e essa é sempre uma dúvida que paira nas nossas cabeças. Quanto cobrar e principalmente, será que eu estou lucrando com isso? Então hoje eu estou aqui inaugurando um novo quadro que é para esclarecer as maiores dúvidas de confeitaria que surgem aí na cabeça da gente. Seja bem-vindo ao Contei para você! Antes de saber o quanto você deve cobrar, você tem que saber exatamente o quanto você gasta com o seu produto. E para isso, eu vou fazer um esquema de custo e lucro, usando uma receita de um bolo simples. Primeiro de tudo, você calcula o quanto usa de cada ingrediente na sua receita. Por exemplo, se na sua receita você usa 100 gramas de manteiga e um tablete de manteiga no mercado de 200 gramas custa mais ou menos R$4, então você vai usar na sua receita R$2 de manteiga, certo? E aí você faz o mesmo para os próximos ingredientes. No final, somo tudo e tenho o valor bruto da minha receita, que saiu R$6,09. Se você for fazer cobertura e recheio, lembre-se de incluir aqui o valor deles também. A esse valor de R$6,09, vamos somar mais 25%. Essa porcentagem é referente àqueles gastos que a gente não consegue calcular, como água, luz, gás, detergente. E aí, totalizando isso, deu R$7,61. Com esse valor em mãos, você pode optar por dois caminhos. Primeiro, se o seu bolo tiver uma decoração simples e não te tomar muito tempo, você multiplica esse valor por 3. E aí, o seu bolo ficaria no preço de R$ 22,83. Segundo, se o seu produto final te demandar muito mais trabalho, tiver algum trabalho de modelagem, uma coisa mais complexa, bico de confeitar, alguma coisa assim que for mais especial e que te demande mais tempo, você multiplica esse valor por 4. Porque afinal, se você faz um trabalho mais delicado, com decoração, você também tem que ganhar pela mão de obra. E aí, o valor final do bolo multiplicado por 4 fica R$ 30,44. E esse é o valor final do seu bolo. Ao todo, você vai garantir de 3 a 4 vezes o valor da receita. Agora, a esse valor final, ou multiplicado por 3 ou multiplicado por 4, você soma os valores finais da sua receita. Por exemplo, a embalagem que você vai utilizar, se você vai utilizar um prato de papelão, se você vai utilizar um prato de madeira, um MDF, um tabuleiro, qualquer coisa. E também, se você for fazer a entrega, a esses valores no final você soma o preço do transporte. A esses valores eu sempre aconselho que você não coloque nada em cima. Por quê? Esses valores não são fruto do seu trabalho, certo? E aí assim, eu não acho justo você cobrar por uma coisa que você não fez. Por exemplo, se um prato de papelão custou R$3, você vai colocar R$6? Não faz sentido. A pessoa vai lá na loja e vai ver que o prato de papelão custou R$3 e não 6. Você só inclui, mas não deixa de incluir. Sempre inclua os utensílios que você usa. Para finalizar, você deve pesquisar na sua região quais os valores praticados do doce ou do produto que você esteja fazendo. Isso para que você não fuja muito da margem, não venda muito barato e não venda muito caro. Claro, se o seu produto for um produto excelente ou que tem um trabalho maravilhoso de modelagem, é óbvio que você tem que cobrar pelo seu produto, você tem que dar valor àquele seu produto. Então cobre por ele. Estipule uma linha e veja se você está nela ou se você está um pouco acima. Se você está um pouco acima, problema algum você cobrar alguma coisa mais por isso. Se o seu produto for melhor, se o seu produto for melhor trabalhado, se o seu produto tiver ingredientes super selecionados,
uma farinha da Nova Zelândia, sei lá o que, sabe? Se o seu produto for diferente, se tiver um diferencial a todos os praticados no seu bairro, na sua região, problema algum você cobrar a mais por isso. Eu usei exatamente essa continha para precificar os brigadeiros que eu vendia antigamente. E eu obtive um lucro excelente com eles. Bom, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com suas amigas que também têm essa dúvida. Marcos, como que esse exemplo de fazer um bolo tem uma escolha moral? Isso. Ivan, olha que interessante. Esse vídeo ele nos mostra várias coisas interessantes. A gente pode, né, imaginar, por exemplo, o que é um preço correto, o que é um preço bom para o bolo. Então, se a gente for observar, né, a nossa autora aqui do vídeo, ela começa com esse questionamento. Como é que a gente escolhe? Você quer começar a fazer um bolo? Como é que eu escolho o preço? O que é um preço bom para o bolo? Então, o que o vídeo mostra para nós? Ele é uma maneira de ilustrar, né, como é que as pessoas usam, né, como elas tomam decisões moralmente falando. Por quê? A primeira parte do vídeo, como a gente viu agora, ela fala sobre o custo que o confeiteiro, o doceiro vai ter para fazer aquele bolo. O custo daquilo realmente que é consumido na receita. Ou certo? seja, é um padrão que já está estabelecido, é Isso, o preço que tem no mercado. Vamos lá. Não, na verdade, ela está dizendo o seguinte, ela está dando o seguinte recado. Um preço bom para o meu bolo, se você quer fazer um bolo, um preço bom não pode ser menor do que o valor que você gastou com os ingredientes. Sim. Agora, mesmo assim, a gente pode perceber que tem dois elementos técnicos nessa decisão dela, de colocar um preço acima do valor que ela gastou. O primeiro é que o valor que ela não gastou apenas com o material. Ela também gastou com aquilo que ela chama de itens que não deu para contabilizar. Ela aplicou um percentual de 25% sobre o valor do material e está dizendo assim, olha, o valor de 7,61, se eu não me engano, que é o valor final que o vídeo mostra, é apenas o valor que ela gastou com o consumo. Isso seria um preço bom? Se eu falasse para você assim, 7,61 é um preço bom, ainda não é um preço bom. Por quê? Porque a parte mais interessante do vídeo é a segunda parte. O vídeo tem 3 partezinhas. A segunda parte, ela vai falar que você precisa acrescentar a esse valor todo do material, você precisa multiplicar esse valor por 3 ou 4 vezes. E qual que é a grande justificativa para esse acréscimo de preço, para essa multiplicação do valor base, que é o valor que ela gastou com o material? É justamente a remuneração do trabalho do doceiro. Ou seja, na verdade, ela está querendo dizer que a postura moral na hora de elaborar o preço é buscar essa remuneração em prol do trabalho dela. Isso. Mesmo, é interessante porque esse modelo ele tem muito a ver com a estrutura de custos, que é o que eu pesquiso. Né? Então ela coloca o custo da mão de obra, coloca os custos indiretos de fabricação, né? Os custos da estrutura, exato, dentro do que a gente chama na contabilidade de markup, que é um preço em cima do preço dos materiais diretos. Mas isso não significa ainda que ela chegou no preço correto. O que eu achei interessante do exemplo, e que é aí que eu te pergunto se é a questão da moralidade, é que na escolha dessas bases de 3 a 4 vezes o valor, tem a ver com a dificuldade do bolo e o quanto ela estaria usando de recurso. Ou seja, é uma maneira justa de estabelecer para o seu cliente um padrão para que o preço seja tomado. Exatamente. Então veja, cobrar de 3 a 4 vezes o valor que se gastou na receita é aquilo que é considerado, talvez a gente vai ter que descobrir, a gente tem que descobrir se isso é uma convenção no mundo das doceiras. Ou seja, mas se é um padrão moral. Exatamente. Se for, a gente vai dizer que o preço bom do bolo, correto, o preço do bolo, é aquele que está 3 ou 4 vezes acima do valor que você gastou na receita. Se a gente conseguir chegar a essa constatação, se isso for uma prática no mundo das doceiras amadoras, a gente vai ter aí provavelmente um padrão moral que é usado para tomar uma decisão simples, mas que pode ser tomada várias vezes. Toda vez que você lança um doce novo, um bolo novo, você utilizaria esse padrão. Agora, olha que interessante, porque isso tem desdobramentos muito importantes. Peraí, deixa eu só fazer um acréscimo antes do exemplo. Esse é um caso dela como doceira, como youtuber, que fala sobre bolos e doces, propondo essa forma de precificar. Mas essa prática de pegar o preço de custo e colocar um markup em cima que inclua todos os outros custos e a remuneração pelo trabalho, também é usado por marcenarias, serralherias, empresas de manufatura de modo geral. E também há essa prática. Aí o que nós faríamos, Ivan? Excelente. O que nós faríamos na nossa pesquisa científica? Nós iríamos conversar com esses agentes e coletar dados no sentido de demonstrar evidência se eles utilizam essa prática. Se existe essa moralidade Se proposta. realmente eles fazem isso, nós estamos diante de uma grande possibilidade de ter encontrado um padrão de precificação, que é estabelecimento de preço,
para esse tipo de atividade. O que é uma coisa bacana, porque se você for perceber, o preço tem um elemento técnico, que é aquela parte do gasto que ela teve com o material, mas o valor de 3 a 4 vezes não tem uma justificativa técnica. Então, é uma justificativa plenamente qual moral. que é a moral que ela está usando como base para fazer esse... O padrão que ela está usando é assim, o preço, por exemplo, R$20 é um preço ruim? Sim, porque ele não está de acordo com a remuneração que deveria ser dada ao confeiteiro, ao doceiro. Então, a moral é um pagamento justo para o seu trabalho e para a estrutura que está usando. A gente pode dizer, se a gente quiser criar um nome para esse padrão, a gente pode dizer que ele é o preço, é a remuneração justa pelo trabalho dela. Agora, olha que interessante. Você vai dizer assim, tudo bem, mas isso você está pensando em uma doceira. Não. Se a gente estiver pensando ali no universo de doceiros amadores, imagina que nós fôssemos doceiros e você aparece com o preço de um bolo parecido com o meu, certo? Por, sei lá, R$10. Está acima do que você gastou, mas eu sei como doceiro que você não está remunerando corretamente o seu próprio trabalho na proporção dos 3 ou 4 vezes mais. Peraí, mas... Como eu vou julgar você? Olha como é que você fica diante do nosso grupo, porque o padrão, ele é, como eu disse no começo, ele é um padrão compartilhado, ele é intersubjetivo, não é só uma pessoa que usa. Exato. Então, o que eu, como doceiro, vou ter de opinião a respeito do seu trabalho? Eu vou dizer que você não se valoriza, eu vou criar uma péssima opinião de você, eu vou sentir coisas ruins, porque eu estou avaliando a sua atitude de não seguir o padrão. Você furar o padrão, que é uma convenção... É você sem moral. É você sem moral dentro do grupo dos doceiros, perfeitamente. Ou seja, as pessoas podem reclamar porque alguém está oferecendo um preço abaixo do necessário para sobreviver no mercado, ou cobrando preços elevados e queimando o produto. O que vai ter um desdobramento, por exemplo, para a própria convenção moral. E nos casos onde há Scrabble? Nos anos 90, teve um comercial da Rádio Jovem Pan que falava assim, Jovem Pan, a única que tem Scrabble. Sim. Scrabble, o que era Scrabble? Não sei, mas a Jovem Pan tinha. Exato. Então era melhor a Jovem Pan porque tinha Scrabble. E quando alguém faz, por exemplo, uma doceira faz um bolo, e porque esse bolo é dessa pessoa, então as pessoas estão dispostas a pagar mais caro. Exato. Ivan, então a terceira parte do vídeo, que também é muito interessante, traz exatamente isso. Depois que ela explica essa convenção maior aí dos multiplicar por 3 ou 4 vezes, ela vai dizer assim, mas olha... A gente acabou de ver no vídeo. Ela vai dizer assim, olha, se o seu bolo for muito exclusivo, se o seu bolo ele tiver um diferencial em relação aos outros bolos, você deve cobrar por isso. O que ela está querendo dizer com isso? Que existe ainda um segundo elemento na precificação do bolo que diz assim, olha, cobre pela exclusividade. Se você está vendendo, né, um produto que os outros não têm, não oferecem, que você acabou de ilustrar com esse exemplo aí, você deve cobrar por isso também. Então, não é um único critério moral que ela utiliza para determinar que aquele preço é bom ou não. Se ela percebe que o bolo não é mais um commodity, então a multiplicação por 3 ou 4 estaria dentro do pensamento do bolo como um commodity. Mas se ela percebe que o bolo não é um commodity, que os outros doceiros não acompanham a qualidade dela, então... ou se ela usou itens muito exclusivos, se ela faz alguma coisa, ela faz um Scrabble, como você disse aí, de alguma forma, então ela também... O que ela está dizendo é que ela também está autorizada a cobrar, porque essa é a maneira correta de cobrar, valorizando esse diferencial que o produto dela vai ter. Perfeito. Você trouxe um outro vídeo, um outro exemplo sobre como se toma uma decisão moral dentro das organizações. Isso. Você quer saber como contratar uma equipe de funcionários de sucesso? Para contratar certo, bater em meta e ficar na sua empresa, não ter alta rotatividade? Se você quer saber, fica nesse episódio que eu vou te explicar agora, uma dica muito legal. Olá, aqui é Sérgio Ricardo Rocha, Doutor Vendas, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série Doutor Vendas Responde. No episódio de hoje, eu vou responder a Maria do Carmo. Oi, Maria do Carmo, tudo bem? Muito obrigado por ter mandado um e-mail pra gente. Maria do Carmo, olha só, vou te dar uma dica muito importante. Eu também errei muito até aprender e hoje eu ensino o que fazer. Funciona o seguinte, na época geralmente nas contratações numa micro e pequena empresa, muitas vezes as pessoas contratam meio que no desespero. Vem uma pessoa, entrevista, legal, direitinho, eu vou contratar. E não pode ser assim, porque é muito caro quando o contrato está errado. Porque tem algumas pessoas que quando a gente começa a entrevistar, são pessoas que falam bem, são simpáticas, só que se for numa vez só, muitas vezes já aconteceu comigo. A pessoa foi um artista, criou um personagem e quando o trabalho começou, o que ela disse não refletia ser realidade. Só que é muito difícil a pessoa mentir 3 vezes seguidas.
Então vá lá, faz uma entrevista de preferência. Se você tiver 3 vagas, traga 10 candidatos, cria uma dinâmica de grupo, pesquisa aqui no YouTube, tem um monte de canal, então eu vou gravar logo o episódio ensinando a fazer como dinâmica de grupo, beleza? Vou botar na lista de próximos episódios. Vamos lá. Faz uma dinâmica, analisa o comportamento da pessoa e aí chama para uma segunda entrevista individual, só os que você gostar mais. Faz uma outra entrevista, diz que tanto a dinâmica quanto essa entrevista fazem parte do processo de contratação. Então você depois vai ter uma. Então entrevista pelo menos 3 vezes para você ter certeza que está contratando a pessoa certa. Não contrate no desespero. Contratar mal sai caro. É muito mais barato e produtivo contratar certo. Vou te dar uma outra dica. Faça uma lista e coloque o nome de 3 pessoas que você já contratou no passado e não deram certo. Lista com 3 pessoas que você contratou e não deu certo. E analise, pense em cada um, veja onde você errou ou o que deu errado. Depois faça uma lista com 3 pessoas que você contratou e que deram certo, foram ótimas contratações. Diz lá também o que foi feito, o que foi diferente, o que fez você acertar. E aí depois elimina um, escolhe 2 finalistas, chama de novo para entrevistar esses 2. Aí entrevista individualmente. Eu sei que você vai falar, poxa, mas isso dá muito trabalho. Sim, mas é melhor contratar certo, é muito mais barato e muito mais produtivo. Você tem um pouquinho mais de trabalho para contratar certo. Vai por mim que essa dica é incrível, vai ajudar você a acertar muito mais nas próximas contratações. Marcos, e nesse vídeo, o que você me fala? Ivan, muito interessante esse vídeo também. Por que esse vídeo é interessante? Porque ele nos mostra uma decisão um pouco mais técnica, diz respeito à questão da gestão das pessoas, mas ele nos mostra como é que, do ponto de vista de um gerente ou de um empresário, de um empreendedor, como é que a gente contrata. Como eu sei que o candidato A é melhor ou pior que o B? Ou seja, é um cenário de escolha ali. Exatamente, um cenário de escolha. Então ele pode ter vários candidatos e esse autor desse vídeo está tentando mostrar para nós como é que a gente escolhe a melhor escolha. Por trás da melhor escolha, claro que há uma concepção do que é um bom empregado, certo? Tudo aí está dentro do universo da moral. Mas olha que interessante, essa decisão também tem elementos técnicos. Então na primeira parte do vídeo, ele vai dizer que é importante, certo? A finalidade da sua contratação, o que você quer que aconteça com a contratação é a produtividade, certo? Você quer que o funcionário seja produtivo. Então essa certo? é a base moral. Na verdade a gente ainda não sabe, nesse momento, se é a base moral ou se é só o fim daquela decisão que ele está tomando. Eu não sei se é o padrão moral, ou se é só o fim da decisão que ele está tomando. Mas quando ele começa a explicar como que você deveria escolher, né, ele está tentando apresentar esse critério de escolha, ele vai falar que você precisa fazer uma lista de atividades que essa pessoa tem que cumprir dentro da empresa e você vai contrastar contra essa lista, claro, é óbvio, vai contrastar contra essa lista todas as habilidades, conhecimentos e atitudes que os candidatos têm. Então, o que eu diria, a princípio, analisando, se isso é uma prática comum no mundo empresarial, se é uma prática comum no mundo da seleção de pessoas, talvez no segmento dele, ou não sei, mas se for, eu vou dizer para você que existe a probabilidade da adequação do candidato à vaga ser o critério de escolha. Então, eu vou ter o A e o B, esse é mais adequado, esse é menos adequado, pronto. Então, o que é mais adequado é melhor. Simples assim. Ou seja, no caso ali, a ideia que ele está colocando, a premissa seria de que o modelo moral, né, seria a eficiência. A adequação do candidato à vaga. A produtividade vai ser uma consequência. Mas, veja só que interessante, depois ele começa a avançar o vídeo e ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele vai dizer para nós, que você não pode contratar, por exemplo, por conveniência. Isso que eu ia te perguntar. Sim. As organizações, elas têm diferentes níveis de maturidade. Sim. Então, é comum você encontrar empresas que talvez estivessem contratando por afinidade, sabe? Isso. Empresas pequenas que dizem assim, quem que você vai contratar? Vou contratar alguém de confiança. Exato. Sabendo que confiança é algo que você dá ao outro, não Exato. significa que o outro é merecedor dela. Exato. Né? Então, essa moralidade ela também pode estar presente para algum perfil de empresas e não para os outros? Exatamente, mas não no contexto dele. Ao que parece, ele está dando uma dica mais profissional, vamos dizer assim. Ou seja, para empresas que são profissionalizadas, dariam esse padrão moral. Exatamente. Então veja, a gente tem que saber, tem que lembrar, que o padrão moral depende daquele grupo de pessoas, daquele contexto. Okay. Certo? Então, assim, no mundo da contratação, né, de empresas, por exemplo, através de consultores, talvez
realmente a gente não vai encontrar alguém que diga assim, não, olha, contratar pessoas que você confia da sua família é bom. Mas no mundo, no universo das pequenas empresas familiares e tudo mais, talvez se a gente criar, né, esse recorte, a gente vai ver que o padrão moral é outro. É melhor você ter alguém ali que você conhece, com quem você pode xingar e contar para trabalhar no final de semana do que não. Então, entre um candidato com muita qualificação, né, muito conhecimento, habilidade e atitude para cumprir aquela tarefa e aquele que você confia, às vezes aí é um conflito de padrões. Você opta por aquele que você confia em primeiro lugar, no caso do pequeno empreendimento. Ok. Tá? Professor Marcos, acho que o conceito ficou bem claro, ou seja, o processo de moralidade na tomada de decisão é a escolha dos critérios que servem para você selecionar os cenários que são mais adequados a cada caso. E essa moralidade pode mudar de acordo com o contexto. Exato. Em cima desse conceito, nós vamos discutir assuntos que são interessantes, são do interesse do internauta, da pessoa que está em casa e que tem que tomar decisões complexas dentro dessa questão de moral e dos bons costumes. Então temos assuntos bastante polêmicos, tabus para lidar, mas isso logo depois dos comerciais. Olá pessoal, estamos falando sobre moralidade na tomada de decisões com o Dr. Marcos Luiz Procópio. Marcos, a gente estava conversando sobre a questão da moralidade e definimos bem a questão das escolhas. Só que dentro desse contexto, você falou que as pessoas também buscam os funcionários que têm as características mais adequadas para a produtividade da empresa. Mas existem bastante pesquisas hoje que elas falam também que as empresas estão buscando o perfil das pessoas nas redes sociais para ter informações sobre elas, ou seja, não só pergunta sobre os comportamentos, mas também busca dados secundários, também busca saber o que elas fazem nas suas vidas para ver se isso combina com o perfil das empresas. Isso também é moralidade na tomada de decisões? Ivan, muito bem. Excelente. Isso sendo uma prática das empresas, a gente pode perceber então que há talvez o surgimento de um outro padrão que, na verdade, agora ele vai talvez até concorrer com o critério da adequação do funcionário às suas atividades previstas na empresa. Então, pensa o seguinte, se a gente está pensando, se nós estamos selecionando pessoas, contratando com base no critério daquele que é mais adequado, adaptado em termos de conhecimento, habilidade e atitude, ele vai ser a melhor escolha possível, porque ele vai no final gerar mais produtividade, surgindo esse outro critério, aí eu estou trazendo um elemento que inclusive está fora do próprio trabalho. Então, se você dizer assim para mim, olha, eu olho nas redes sociais do candidato para ver como ele se comporta fora do próprio trabalho, do ponto de vista mesmo social dele, nas redes sociais, e eu uso isso aí para determinar se ele é um bom candidato ou não, então eu posso ter de fato a emergência de um padrão novo que vai inclusive contrastar, e vai ser muito sério, isso para as pessoas, para os jovens que vão se empregar no futuro e que usam muito as redes sociais. Hoje em dia vai ser muito sério se de repente as empresas começarem a julgar a qualidade deles como futuros empregados com base em comportamentos comportamentos que eles tomam livremente nas suas redes sociais, fora de qualquer ambiente de trabalho. Eu acho que é ali que a coisa começa a ficar polêmica, inclusive porque as redes sociais, elas manifestam o que as pessoas pensam naquele momento e às vezes o que elas fazem nem é bem pensado. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Então, Marcos, no caso dessa moça, foi uma tomada de decisão que teve? Há uma moralidade ali? Oi, Ivan, aparentemente aqui a gente não teve nem moralidade nem decisão. Na verdade, o que aconteceu foi como se fosse um tropeço. Sim. Ela estava num curso de uma ação, vamos dizer assim, automática, que não é reflexiva, estava se alimentando, levantou completamente distraída para pegar uma bebida, aparentemente, e depois ela voltou e descobriu, no mesmo momento que nós, que ela estava na mesa de outra pessoa. Para que houvesse algum elemento moral nessa situação, teria que ter havido uma decisão. Já não houve uma decisão. Mas muito menos uma reflexão sobre a decisão. Mas ela passou a ideia de que é alguém distraída. É alguém distraída? Não, mas a distração é um hábito que pode ser automático, não tem a ver com o julgamento. Veja só. A menos que você esteja selecionando um piloto de avião. Não, entendi.
A menos que você esteja selecionando alguém que vá ter uma função onde ele não possa se distrair. O piloto de avião, ele tem um comportamento automático, mas ele toma decisões também. Sim. Certo? Então tem momentos que ele para, a vida dele não é essa aí. Certo? Ele tem que parar para decidir algumas coisas porque ele interage, ele tem entradas e saídas, ele interage com o controle de voo, interage com os outros aviões. Então assim, ele faz uma parte do trabalho toda automatizada que ele faz dormindo, como ela estava fazendo. Mas ele tem que tomar decisões que são também morais. Ou seja, sim, inclusive, grande parte das decisões que o piloto de avião toma hoje, Ivan, e o acidente da Chapecoense mostrou isso, são decisões que dizem respeito a um critério de moralidade que está ligado a elementos econômicos. Sim. Por exemplo, não fazer uma escala de abastecimento, por mais que seja possível do ponto de vista do voo, na verdade, por que foi escolhido como boa decisão não parar para abastecer? Porque traria mais economia de recursos para a empresa. Sim. Olha que interessante e como a gente pode ter, né? Isso pode acontecer na área da medicina, o médico, por exemplo, que não faz uma intervenção de maior qualidade, porque isso vai custar mais a ele por algum motivo. Ou, por exemplo, em algum serviço público, né? Por exemplo, o próprio atendimento dos bombeiros, até que ponto o bombeiro tem liberdade para poder agir numa certa ocorrência que não seja limitada essa liberdade por gastos ou por, vamos dizer assim, o uso deseficiente de recursos por aqueles motivos que são dados postos naquele momento ali. Então, assim, na verdade, a gente tem que entender, Iva, que nós temos conflitos, né, na nossa sociedade, na nossa vida profissional de padrões. Né? O que você trouxe com esse exemplo aí, né, das pessoas, das empresas, do ponto de vista delas, olharem na internet para verificar como as pessoas agem fora do ambiente de trabalho, é um exemplo. Por quê? Porque vai chegar um dia, talvez, se isso for de fato convencionado e virar um padrão, que você, na hora de contratar alguém, fala assim, nossa, eu tenho essa vaga e todas essas habilidades e atitudes necessárias para poder garantir produtividade no trabalho. Por outro lado, esse cara é um péssimo candidato, mesmo tendo todas essas habilidades, porque olha o que ele faz na internet. Exato. Então nós estaríamos levando a questão da moralidade para um aspecto transinstitucional, passando um espaço para o outro, e a gente estaria então tendo aí padrões potencialmente conflitantes. Perfeito. Ou seja, e muito polêmicos. As bases morais com que o indivíduo conduz sua vida, elas implicam também, talvez, ou potencialmente, na maneira como elas podem se inserir dentro do mercado produtivo. Kaklusmoro. Poтерялась? 어디라 다 이러는데요. 물에 밀었다는 소원 쫓아가니로 맞추야. 나
Gali. Tadi semua una. Marcos, esse vídeo ele faz a gente pensar nas questões morais que a sociedade tem e que às vezes nem mesmo se dá conta. E isso merece ser bem discutido, mas nós vamos discutir isso depois dos comerciais. Olá pessoal, estamos falando sobre moralidade na tomada de decisões com o professor doutor Marcos Luiz Procópio, e agora chegou um momento chave da discussão, porque nós acabamos de assistir um experimento do Unicef que fala que as pessoas podem ser preconceituosas e nem se dá conta disso, né? E quando a gente olha os vídeos que já nos choca, é ainda mais interessante quando a gente olha os comentários sobre esses vídeos. Você veja, por exemplo, o caso dessa pessoa que diz: não sou contra o preconceito, pois preconceito é estatística aplicada. Se a criança está mal vestida, provavelmente está ali roubando ou pedindo esmolas. Se está bem vestida, provavelmente se perdeu dos pais. Não sei qual a polêmica. Essa opinião também é compartilhada por outras pessoas que acreditam, por exemplo, que essa é a realidade, que tem que se aceitar e que se a criança está mal vestida, ela é uma ameaça para os outros. Há dois casos de padrões morais ali. Um que reconhece que a gente pode ser injusto se for classista, e outro que aceita simplesmente. Essas morais podem afetar processos de tomada de decisão dentro das organizações? Sim. Ivan, muito bem. Eu acho muito interessante esse vídeo, esse experimento social. Ele mostra para nós uma coisa muito, muito importante. Não é apenas o comportamento das pessoas que a gente chama de preconceituoso, mas as decisões que o vídeo relata de pessoas que tomaram decisões realmente sabendo o que estavam fazendo de acordo com um padrão que, obviamente, ele tem que ser combatido, tem que ser questionado. Eu explico. Veja só, muitas pessoas que estavam naquele momento participando do experimento involuntariamente, porque provavelmente não houve um anúncio, né? Não estavam nem olhando a menina, vamos dizer. Né? A mocinha, a menininha, a criança, estava sendo ignorada, não era invisível. E aí a gente não tem decisão nenhuma, a pessoa está no automático, como no caso do vídeo da menina comendo no prato errado, certo? Algumas pessoas olharam e sentiram alguma coisa, mas não se deram o trabalho de completar a valoração. Como eu disse no começo, a valoração é um aspecto que tem um mínimo de consciência. Mas eu quero chamar a atenção para as pessoas que aparecem dentro do ambiente do restaurante, provavelmente, que realmente tomaram decisões. Então eu me lembro aqui, pelo vídeo, de duas decisões importantes. Uma moça pega uma bolsa com a menina à proximidade dela, poucos metros, poucos centímetros de distância, e simplesmente, entre aspas, protege a bolsa. Então essa decisão dá para a gente interpretar. A moça fez isso pelo mesmo motivo que aquele primeiro comentário que foi apresentado aqui expõe. Ela acreditando que ela fez o certo ao proteger o seu patrimônio de uma possível ameaça. Para ela, o comportamento correto era aquele. Isso é, Ivan, o que realmente deixa a gente que treme os nossos ossos. Que alguns padrões, que agora analisando criticamente o comportamento da moça, eu sei que ela agiu mal, mas a gente muitas vezes age naquele momento com a consciência que está fazendo a coisa certa. Ela estava agindo muito mal, ela foi preconceituosa com a menina, com a criança, simplesmente porque ela estava acionando ali naquele momento uma ideia ligada a uma intuição, como eu disse, o padrão tem ligação com a intuição, de que aquilo era um risco. E ela falou, bom, o correto a fazer aqui é pegar minha bolsa e colocar para cá. Certo? Isso é terrível. Isso é muito pior do que simplesmente não ver ou não agir. Essa é a questão. Porque aí a pessoa está colocando conscientemente, Ivan, um padrão que é danoso para a sociedade em ação, e reforçando o padrão. A questão é, há uma racionalidade ali, apesar de eu pessoalmente ou você pessoalmente não concordar com essa moralidade. Mas como as pessoas que estavam fazendo essa leitura, na moral destas pessoas, aquela é uma decisão racional. Exatamente, aquela é uma decisão racional correta e a melhor a fazer. Depois, num segundo momento, alguém pede para ela sair de uma mesa, ir embora.
empurram, e depois ela fica tão deprimida como atriz, Sim. que ela tem que ser atendida como criança. Sim. Certo? Aí o vídeo mostra isso, ela ficou tão deprimida porque ela sentiu o que uma pessoa sentiria no lugar. Ela não é uma criança carente, mas ela sentiu e ficou tão deprimida. Então veja, o que essa segunda pessoa faz? Ela afasta. O que ela quer? Ela não quer ter um inconveniente. Pessoas daquela natureza não são próprias para conviver com ela. E isso é um padrão moral que ela coloca. Agora, qual que é o preconceito? Aí a gente tá falando, aí sim, Ivan, a gente pode dizer que é uma falta de ética. Por que é uma falta de ética? Porque o que nós fazemos? O que nós fazemos quando nós estudamos a moral, a moralidade? A gente critica os padrões. Os padrões, segundo John Dewey, eles têm que evoluir, eles têm que passar por provas. Se aquele padrão traz um dano para o bem-estar da sociedade, ele tem que ser colocado no escrutínio público, sob escrutínio público, para poder gerar, para poder fazer com que nós sejamos melhores no futuro. Então o que faltou ali? Faltou uma oportunidade para alguém dizer, olha, por que você empurrou a menina ou pediu para ela ir embora, ou por que você protegeu o seu patrimônio? Faltou esse tipo, talvez um amigo, alguém que estivesse no restaurante, ou a própria iniciativa da pessoa que estava decidindo. Mas espera aí, será que isso é tão perigoso? O que eu estou fazendo? Querendo ou não, era uma criança. Toda vez que você faz o reforço de um padrão, você coloca esse padrão, né, de novo para ser utilizado novamente. Certo? Você reforça a importância dele. E reforça muitas vezes e nesse caso, o preconceito. Depois de uma análise crítica, a gente está vendo que ele reforça o preconceito. Reforça o preconceito. Agora, a pessoa que agiu daquela forma, na cabeça dela nem pensou se foi preconceituoso ou não. Ela simplesmente agiu. A melhor maneira correta era proteger, em vez de ficar expondo, proteger o patrimônio ou se afastar da pessoa que era, na cabeça dela, uma má companhia. Isso mostra a importância de que a questão da moralidade seja analisada, discutida, não somente pela academia, mas também pelas pessoas no dia a dia. A questão das premissas morais que usamos para tomar decisões, pessoal, elas impactam naquilo que a gente acha certo e errado. E se a gente não questiona, não flexibiliza, se a gente não usa a ética para analisar se aquilo que estamos decidindo tem resultados positivos ou negativos, se elas são benéficas ou são danosas à sociedade, se a gente não tem ética, a gente pode correr o risco de raciocinar, tomar decisões racionais mais preconceituosas. Professor, o que o senhor me fala sobre essa questão, sobre a importância dessa questão na academia? Perfeitamente. Eu ainda acrescentaria, Ivan, se você me permite, que é por isso que nós estudamos. É exatamente essa a ideia que está por trás do nosso trabalho. Quando a gente faz o nosso estudo sobre a moralidade nas decisões, a gente quer criticar no sentido construtivo os padrões, porque os padrões precisam evoluir, certo? E quando a gente estuda os padrões, a gente conhece tanto melhor as pessoas que têm aqueles padrões interiorizados e que usam ao decidir, como também a sociedade que compartilha os padrões, as estruturas, as instituições e a própria cultura. Então estudar a moralidade é estudar não apenas como as pessoas agem, não é apenas conhecer melhor as pessoas, como é também conhecer as nossas próprias instituições das quais nós adquirimos esses padrões e, portanto, ao estudar as pessoas e instituições, nós podemos ter chance não apenas de melhorar nossas próprias ações, como também fazer evoluir a nossa própria cultura no final das contas. Existe uma ideia compartilhada por muita gente que moral é uma só. No programa de hoje, descobrimos que moral é compartilhada sim, mas isso ocorre entre grupos menores. A mesma moral não é compartilhada por todos. A questão principal é que nossas escolhas são influenciadas por nossas bases morais. Vimos que é possível sim que determinadas escolhas possam ser racionais sob o ponto de vista de um grupo, mas que pode ser completamente imoral para outros. Para que possamos viver em sociedade, para que possamos atingir aquilo que tanto queremos, que é uma sociedade que atenda a cada um de nós e a todos e o conjunto, precisamos refletir sobre nossas próprias bases morais. Chamamos isso de postura ética e, como vimos, é a postura ética que torna nossas decisões ainda mais racionais. Obrigado por nos acompanhar e lembre-se, todos nós somos iguais, mas se hoje aprendemos algo novo, então nós nos tornamos melhores do que nós mesmos éramos ontem.